Fala pessoal, tô aqui de novo, eu, Luciano Brunetti. Eu, Thiago Cruz. Estamos aqui para mais um dia aí, mais uma live. Né? A gente vai conversar com vocês toda segunda-feira. O Thiago Cruz está aqui ao vivo, né? Então ele vai falar com vocês e eu faço algumas participações especiais, né? Então para quem tá entrando agora, lembra que toda segunda-feira a gente vai estar aqui batendo um papo. Tiagão, a gente vai falar sobre o que hoje? Hoje é sobre a evolução, né, dos meninos, o quanto é importante estar evoluindo constantemente, principalmente na fase de categoria de base, né, desde que você entra para um clube, ou não, ou quando você está numa escolinha, mas é de grande importância você estar aprendendo e evoluindo a cada dia, a cada treinamento, né. Bom, então a gente vai começar a falar sobre isso. Mas antes da gente começar a falar, Tiagão, ontem o time do São Paulo, né, jogou com os meninos, acabaram perdendo. Mas vamos falar sobre quão importante é essa chance assim, que o São Paulo acabou dando numa competição forte para esses meninos, que infelizmente não conseguiram resultado, mas não podem ser crucificados por isso, né? O que você acha? É de fundamental valia, né? Isso aí que São Paulo fez, de utilizar os garotos que estavam jogando na categoria de base, né? Que subiram para o profissional recentemente. É, Isso é importante para o amadurecimento dos atletas, né? Você ter minutagem de jogo, ter rodagem, você ser lançado para a equipe de cima, pro profissional. Tiveram alguns meninos que disputaram a Copa São Paulo esse ano e o ano passado, que subiram, já entraram no jogo ontem. É o que a gente fala, né? Você tem que, toda oportunidade, você tem que tentar abraçar e desempenhar e performar o melhor possível, porque é o seu sonho, né? Ali, que você está colocando em jogo sempre. E acho isso bacana, né? O Santos tinha bastante esse perfil de lançar meninos jovens da base. É, o Palmeiras já esse ano mudou bastante, né? Lançou aí bastante Eu meninos, sou mesmo alguns. lançou alguns meninos, né? Que eles não vinham fazendo isso, né? Por causa do poder financeiro que eles estavam tendo, eles acabavam, em vez de dar uma oportunidade para o menino de base subir e ver o quanto ele ia desempenhar no profissional, eles acabavam contratando outros jogadores que já eram considerados medalhões, que chegariam para jogar, né? E dar resultado momentâneo. É, então eu acho que essa oportunidade foi dada para os meninos bem bacana e faz parte da evolução do atleta e faz parte do que um clube E, pensa para formar jogador ou, se não for, para dar ganho técnico, para ter um retorno financeiro, né? e ontem é importante dizer que assim, a maioria dos meninos de base ficam anos durante toda a base, passam sub-11, sub-13, sub-15, 17, 20 esperando essa oportunidade, né? E aí quando chega é muito injusto falar que se ele é craque, se ele tá pronto pro profissional ou não, por conta de um jogo, um resultado. Muita gente viu a imprensa cobrar, né? Fala, pô, os meninos não estavam prontos, os meninos não conseguiram dar conta do recado, os meninos tiveram cãibra, né? Vocês viram que alguns meninos tiveram cãibra, mas o Fernando Diniz, depois da entrevista, foi muito bom, né? Ele foi muito bem, na verdade, porque acho que um repórter perguntou pra ele, tentando assim crucificar algum atleta, falou: "Qual desses atletas você acha que passou na avaliação e qual não passou?" E o Fernando Diniz falou: "Não é um jogo que vai definir isso, né? Era o primeiro jogo, os meninos estavam sob pressão e tudo mais. Eles realmente, enquanto eles estavam bem fisicamente, eles aguentaram, mas são atletas que não estão acostumados a jogar os 90 minutos por conta de muitas trocas também nas categorias de base. Então não pode crucificar o atleta por causa desses jogos. Então isso é muito importante para vocês saberem também. Não quer dizer um jogo não vai definir se você é o melhor do mundo ou o pior também. E isso aconteceu com os meninos. O que acontece é que muitas vezes alguns atletas têm uma única oportunidade. Então você tem que se preparar para quando a oportunidade aparecer, tem que agarrar e tá pronto, né, Thiago? É exatamente isso. A gente falou já numa outra live que às vezes a oportunidade ela só passa uma vez na sua frente, né? Você tem que estar Exatamente. pronto. E hoje a gente quer falar sobre evolução. Vou deixar o Thiago começar a explicar melhor para vocês aí e falar o que a gente pensa sobre esse assunto. Não, tem o Felipe Gil, que trabalha no Figueirense, é o gerente de futebol lá. Ele é um profissional que realmente ele deu muita oportunidade para jovens aí desde o ano passado, né? Eles disputaram o estadual, é, praticamente com o elenco era formado por 70% era por jogadores que foram formados na categoria de base. Foram muito bem no estadual ano passado. E esse ano também, mais ou menos o mesmo perfil. Subiu bastante jogadores jovens para a equipe de cima do Figueirense. E os meninos estão conseguindo performar e ir bem, né? E sobre a evolução, de você estar em constante evolução sempre,
é importante, né? Realmente, principalmente na categoria de base. No profissional você continua evoluindo, claro, mas principalmente na categoria de base, para você subir de categoria, muito disso é levado em consideração. Se você evoluiu durante esse período, que você ficou no sub-15 ou no sub-16, durante o último semestre, se você teve evolução ou não, para aí subir para a categoria de cima. Então eles levam muito em consideração isso. Se o menino já atingiu o topo da evolução dele, né? Se ele não consegue mais evoluir, algum problema tem, né? Se ele já, a evolução dele já chegou no limite. E outros meninos que continuam performando, continuam evoluindo, evoluem a cada 3 meses, 6 meses, você nota uma grande diferença, tanto técnica quanto de jogo, quanto de parte tática, assim, né? E física. Então é importante você estar em constante evolução para que você consiga chegar no seu sonho e conseguir atingir o profissional, né? E uma coisa que a gente fala é que essa evolução do atleta ela tem que ser constante e gradativa, né? Então, não adianta amanhã você acordar e achar que você vai ser 300% melhor do que você era ontem. Não, porque cada dia que passa, cada dia de treinamento, você vai aprender uma coisa diferente. Então, qual o primeiro passo para o atleta evoluir? O primeiro passo, ele tem que se conhecer. Então, vamos dizer que o Thiago aqui é um atleta. O Thiago sabe que ele vai ter uma deficiência no passe, uma deficiência na finalização. A partir desse princípio que ele tem essas duas deficiências, ele vai começar a treinar. Então, todo dia ele vai melhorar um pouco o passe dele, vai melhorar a finalização, mas não é em um dia ou uma semana que ele vai ser o melhor finalizador do Brasil. É com muito treino e com muito empenho. Então a gente fala que o atleta, se você evoluir 1% por dia, a mais que você era antes, em um mês você já vai ter evoluído 30%, você vai ser 30% melhor. Imagina isso em um ano. Então essa evolução ela tem que ser feita diariamente, tem que ser feita passo a passo, devagar. Mas o mais importante para essa evolução acontecer é o atleta se conhecer. Muitas vezes o atleta é o melhor do time, o artilheiro, o camisa 10, o capitão, e ele acha que tá tranquilo, que não precisa fazer mais nada, né? Que tá, vamos dizer assim, já atingiu o acho que ele é o melhor do time, que ele não precisa mais treinar. E quando ele pensa que ele já está no máximo dele, vão vir outros atletas, vão atropelar ele. E aí, depois de um ano, quando forem fazer a avaliação dele anual, vão ver que ele realmente ficou parado no tempo, enquanto o menino evoluiu 200% e passou ele. E aí ele vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, nunca tá bom. Vocês têm que pensar sempre assim, nunca tá perfeito, sempre tem alguma coisa para melhorar. Nem o Cristiano Ronaldo, que é super perfeccionista, que treina muito, se dedica diariamente, tá feliz com o resultado dele. Todo dia ele trabalha para melhorar alguma coisa. Então, quem seriam os atletas, filhos de vocês, ou até vocês mesmos que estão nos ouvindo, para dizer que já estão perfeitos, concordam? Um outro fato curioso, assim, que talvez gere dúvidas em muitas famílias, que já tem meninos que já estão na categoria de base, é que, por exemplo, às vezes o seu filho, ou algum conhecido, ou até mesmo algum amigo do seu filho, tenha sido titular durante o primeiro semestre inteiro, ou boa parte do ano, e na fase de você mudar de categoria, né, ele acaba sendo liberado ou dispensado do clube. É porque realmente a comissão técnica ou o treinador da categoria de cima, junto com o treinador da categoria que ele estava treinando, se conversam todos e praticamente eles veem, pô, mas esse menino ele foi titular durante o ano inteiro, mas ele não tem uma reserva de evolução, né? Ele manteve aquele nível o ano inteiro e não conseguiu evoluir mais que aquilo. E talvez o menino que esteja na reserva, não tenha sido titular na maioria dos jogos, passe e consiga fazer essa transição de categoria. Aí muita gente gera dúvida, né? Fala, pô, mas como assim? O menino não jogou quase nada e ele subiu para a categoria de cima e o outro que jogou quase todos os jogos não fez a transição para a categoria do mais velho, né? Então isso é muito comum também, né, acontecer na categoria de base. Alguns meninos que talvez tenham jogado durante bastante parte do ano, a comissão avaliar e os gerentes da base, né, diretores de base, veem que ele chegou no limite dele, não tem mais reserva de evolução, e aquele menino que talvez não tenha jogado tanto e tenha evoluído bastante, constantemente, chega na fase final de transição de categoria, ele acaba virando titular e acaba subindo para a categoria de cima. Então, muito disso é avaliado, tá? Essa questão de reserva de evolução dos atletas, principalmente na categoria de base. E só mandando um abraço para a Val, que faz parte do nosso Segredo de Jogadores aí também. E ela falou que vai apresentar o filho dela, depois conta pra gente, Val, onde que vai ser.
E aí, Thiago, o Flávio, ele comentou uma coisa importante aqui, ó. Aliás, pessoal, quem tiver perguntas, a gente vai responder 2, 3 perguntas no final. Aqui embaixo, ó, tem uma interrogaçãozinha, vocês vão lá, clicam e colocam a pergunta de vocês. Mas só comentando o que o Flávio falou, que a molecada de 15 anos já se destaca em competição regional e se perdem por achar que são bons. Não só isso, Flávio, muitas vezes tem meninos que são convocados para a seleção sub-15 e até sub-17 também e se perdem de uma forma assim absurda. Eles acabam caindo de um jeito que os próprios clubes percebem e notam essa diferença, porque uma vez que o menino é convocado, ele acha que já atingiu o ápice, que ele já é o melhor do país, mas não é. Muitas vezes ele estava em uma boa fase num clube de expressão, que tem uma vitrine legal, e aí ele acabou tendo a oportunidade de ser testado na seleção. Mas na cabeça do atleta ele se perde. Eu já sou jogador de seleção brasileira, já vou ter meu patrocínio aqui, outro ali. Enquanto um atleta de menos expressão, talvez até no mesmo clube que não tenha patrocínio, não tenha convocação, vai treinando e em algum momento da carreira vai ultrapassar esse menino ou até mesmo atropelar ele. Eu acho que isso é isso que o Luciano falou, é bem verdade. Antes ele tinha citado o caso do Cristiano Ronaldo, né? Que é um dos melhores exemplos que a gente pode usar de estar em constante evolução, né? Ele foi se adaptando à evolução do corpo dele, né? Antes ele jogava como ponta extremo, né? Jogava aberto. E com o passar do tempo ele foi mudando a posição, foi se tornando mais um jogador de referência, né? Mais um camisa 9. Isso porque ele não queria ficar estacionado, né? Estagnar ali na carreira dele, pô, chegou até um limite, ele falou, pô, aqui eu não vou conseguir mais dar o retorno que eu dava antes. Ele acabou mudando de posição e continuando sendo um jogador gigante que ele é até hoje. Inclusive, um tempo atrás, a gente estava conversando com o Kaká, com o Digão, que é o irmão dele. E aí, na época do Real Madrid, quando o Kaká estava lá, a gente perguntou, né? Pô, mas vem cá, o Cristiano Ronaldo é esse cara que é doente por treino? O Kaká falou assim, é impressionante o que ele treina. E ele já era o Cristiano Ronaldo, né? Já tinha ganhado, sei lá, 3 bolas de ouro. E pô, acabava a temporada todo ano, ele era artilheiro praticamente. E ele estava em constante treinamento, evolução, e ele falava, o Kaká falava, ele é o primeiro a chegar no treino e o último a ir embora. É absurdo que ele treina. E nos exercícios que eles faziam, tanto de parte física quanto parte de fundamento, enquanto todos ali davam 80, dava para ver, né? Que você vê quando o atleta está se esforçando ao máximo ou não. Enquanto todos davam 80, 90%, o Cristiano Ronaldo era algo absurdo, ele dava 200%, ele dava mais, queria fazer mais repetições, claro, com o senso da parte física, né? Mas ele é um cara que é ambicioso e se esforça de toda maneira para continuar no nível alto, né? Thiagão, você tocou num ponto importante. Acho que todo jogador que é vencedor e quer ser tem que ter ambição. Um jogador sem ambição não chega. Até mesmo porque o clube vai buscar isso. Pode ver o Cristiano Ronaldo mesmo. Além de toda essa ambição de treinamento e tudo mais, ele praticamente, assim, no final da carreira já tinha ganho praticamente tudo, com exceção da seleção portuguesa. Ele poderia muito bem se aposentar, começar a curtir a vida, que ele teve uma vida bem regrada e abriu mão de muitas coisas. Mas não, ele quis topar um novo desafio, ele quis ir para a Itália para provar para ele mesmo que ele conseguiria ser bom em outro campeonato. E tá aí, sendo artilheiro, fazendo um monte de gols, vai ajudar a Juve a chegar a grandes títulos também. E a ambição faz parte dos atletas vencedores. Se você é um atleta sem ambição, não quer dizer que você não vai virar jogador, mas dificilmente você vai atingir o topo, porque os atletas têm que ser bem ambiciosos para estar sempre no nível alto. São os atletas que acabam chegando, né, Tio? Exato. A gente vai responder algumas perguntas aqui para quem fez pra gente. Eu vou dar uma lida aqui, vamos ver se tem alguma bacana aqui pra gente responder. Como identificar a reserva de evolução? Vamos nessa, o Thiagão vai responder. Isso é com o tempo, né? Você consegue ver quem está dentro de um clube, consegue ver se o menino ele conseguiu evoluir tanto nas partes fundamentais do futebol, né? Tanto de passe, domínio, controle, entendimento de jogo. Por exemplo, eu vendo um menino hoje e daqui uma semana eu não vou conseguir identificar isso direito, né? Mas se você tem um acompanhamento diário, que isso vai ter dentro do clube, acompanhamento diário, e avaliação dos coordenadores, da parte técnica, da comissão técnica, com certeza eles vão ver, pô, esse menino tem 4 meses que ele está estagnado, ele não conseguiu evoluir nada. A gente passa treino novo, outras questões táticas de jogo, fundamento, e ele não consegue evoluir. Então você vê que o menino ele estagnou e ele realmente não consegue evoluir. Isso que a gente chama de reserva de evolução.
Se ele está progredindo, entendendo os treinamentos, conseguindo performar mais, melhorando o treino a cada dia, cada semana, cada mês, você vê que o menino tem uma reserva de evolução. Se ele chega a estagnar, tem muitos atletas que se estagnam no sub-17, outros que não eram atletas que você destacaria e colocaria como projeção dentro do elenco, acabam se tornando atletas com projeção, porque você vê uma reserva de evolução nele constantemente. Então isso varia muito de atleta para atleta, né? E você só consegue identificar isso acompanhando diariamente, semanalmente o menino. Bom, aqui tem uma outra pergunta da Adressa Areias Bar. Na categoria de base, peraí que a gente acabou virando a câmera. Bom, vamos lá. Aí, estamos de volta. Na categoria de base, é normal trocar de posição os jogadores? Bom, é bem normal, na verdade, e até muito interessante, né, para o seu filho. Porque ele vai ser testado, nem sempre ele começa na posição que ele vai acabar no profissional, e nem sempre é a melhor posição para ele. E aí os treinadores vão poder guiar, vão poder ajudar e orientar melhor. Às vezes ele vai desenvolvendo não só habilidades e características, mas também o físico dele, né, o corpo dele, vai guiando ele para certas posições, né? Se ele é um atleta mais rápido, vai para uma posição que é de atletas mais rápidos. Se ele fica mais alto, para posições de atleta mais alto. Se ele fica um atleta, vamos dizer assim, mais forte, entendeu? Depende muito de cada jogador. E é legal que os treinadores vão entendendo isso e ao longo da carreira vai migrando, né, Thiagão? É isso. Os treinadores da categoria de base, eles identificam isso, né? E aí eles podem te colocar em outras funções. Talvez você não tenha jogado nenhuma vez na vida e você tá no sub-20, né? E o treinador do sub-20 pega e fala assim, pô, mas acho que o menino ele pode render mais aqui. E acaba mudando de posição. Eu pude acompanhar esse menino que jogou sub-13, sub-15, sub-17 na mesma posição, chegou no sub-20, ele acabou mudando de função, virou lateral. Ele jogava como meia, acabou virando lateral, ou se não jogava como um atacante de lado, acabou virando um 9 mais de mobilidade, né? Depende também muito do perfil de estilo de jogo de cada treinador também, tem isso, né? Vamos mais uma pergunta aqui, Thiagão. Responder a última? Bom, essa aqui da Magali. Você acha que um atleta sem agente ou patrocínio chega a algum lugar por vontade própria? Chega. Isso aí chega, com certeza chega. A gente já falou isso, né, em outras lives, né? Acredito, um atleta que tem perseverança, força de vontade, que se dedique e coloque realmente o sonho na frente de qualquer outra coisa, eu acredito que consiga chegar assim. Não necessariamente você precisa de um agente, né, de um procurador, de um empresário para você chegar no nível profissional. É lógico que o empresário ele talvez vá te ajudar em algumas questões, como no primeiro contrato profissional, né? Contrato de formação geralmente é igual para todos, mas o contrato profissional talvez ele te auxilie para você não ficar para o clube, não sei, o clube pegar só ter vantagem para um lado, né? Do que para o lado do jogador. Então te auxilie nisso, mas não quer dizer que se você não tiver um empresário, você não vai conseguir se tornar um atleta profissional. Bom, vamos agradecer aqui também o Temis, né? O Temis que falou que acompanha nosso trabalho e divulgou aí para o pessoal do Sul. Muito obrigado aí pela ajuda. Quem puder divulgar a gente agradece. O futebol tem espaço para todo mundo. Não tem por que ter competição, porque tem diversos clubes. Então, se seu filho for merecedor, ele vai chegar. Não contando para um amigo ou tirando ele de algo que você vai chegar lá. Isso não significa nada. Acho que aqueles que são merecedores e trabalharem vão ter o espaço deles. Então, o Tim Esperanzini e o Luquinha estão assistindo a gente aí também. Um abraço para eles. E, Thiagão, quer finalizar? Falar alguma coisa importante aí sobre evolução para a gente poder... É basicamente isso que eu já falei, né? Sobre evolução, a questão de sempre estar evoluindo diariamente, né? Ali, querendo ou não, você faz o que ama, né? É o que a gente pensa, você está fazendo o que ama, e se você for colocar na ponta do papel e for levar em consideração com outras profissões, dificilmente você tem uma profissão que você vai trabalhar menos de 8 horas por dia, né? A maioria dos atletas de futebol, lógico que tem toda a dedicação, extra-campo e tudo mais, mas ali naquelas 2 horas e meia de treino, ou 3, como muito 3 horas de treino,
Você tem que dar 100% de si para estar em constante evolução e estar aprendendo a cada dia e para que você consiga atingir seu sonho, né? Bom, gente, então acho que o Thiago falou tudo. Só reforçando para vocês, é importante vocês evoluírem dia a dia. Primeiro de tudo, se conhecerem, saberem quais são os seus defeitos e assim buscarem a evolução. Toda segunda-feira a gente faz uma live, na quinta-feira eu tô aqui com vocês novamente. Agradeço a todos. Quem mandou pergunta pra gente aí pode continuar mandando no inbox, direct, que a gente vai responder todos vocês, tá bom? Quem ainda não acompanha a gente no YouTube, segue lá nosso canal, que a gente posta vídeos bem legais também. E a gente espera estar ajudando cada vez mais vocês aí nessa caminhada. Beleza, gente? Valeu, gente. Vou ficar por aqui. Um abração, viu? Forte abraço, valeu.